Olá pessoal, aqui é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus Sem Igreja. É nesse programa que você escuta mensagens cristãs inspiradas, histórias da Bíblia e músicas que tocam o seu coração. Hoje eu quero falar sobre aceitar as decepções da vida. Aceitar as decepções, as desilusões, as coisas que dão errado, as vezes que não somos correspondidos, os planos que vão por água abaixo, tudo isso não é muito fácil. Algumas pessoas podem falar que não se abalam com nada disso e que sabem lidar com decepções. Mas tudo é fácil quando estamos no controle ou quando estamos preparados e esperando o pior acontecer. Quando você sabe que algo pode dar errado e tem noção do que pode acontecer, é mais fácil ficar preparado e até esperar sem ser pego de surpresa. Mas a dificuldade está em quando acontecem coisas que não esperávamos. Quando temos uma expectativa e ela não é correspondida. Ou pior ainda, quando acontece tudo ao contrário do que imaginávamos. Seja num relacionamento, num investimento, num voto de confiança, num projeto de negócios ou até mesmo numa simples amizade. A maneira como encaramos nossas decepções diz muito sobre nossa personalidade, sobre a nossa verdadeira identidade. Se você reage de uma forma desesperada, se perde a razão ou perde a cabeça, se não consegue raciocinar claramente, se aquilo que deu errado, seja grande ou pequeno, vira uma tragédia na sua vida e você não consegue lidar de maneira nenhuma com a situação, é nesse momento que a sua verdadeira personalidade vem à tona, seja ela boa ou ruim. Uma vez assisti um sujeito falando sobre isso. Infelizmente não me lembro o nome dele. Foi um vídeo curto numa mídia social, mas achei interessante porque ele usou a história da Branca de Neve como exemplo, e foi uma ótima ilustração. Ele contou assim: o reino vivia em paz, todos eram felizes e a rainha cuidava bem de todos. Todas as manhãs ela chegava na frente do espelho mágico e perguntava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia: não existe, Sua Majestade é a mais bela de todas as mulheres do reino. E assim a vida seguia tranquila e todos eram felizes. Mas aí, um belo dia, ela fez aquela pergunta e o espelho respondeu: existe sim, Branca de Neve é a mais bela de todas as mulheres do reino. E nesse momento a rainha não conseguiu lidar com a sua decepção. O seu orgulho foi ferido e ela enlouqueceu. A boa rainha se transformou numa bruxa, mandou matar a menina e o seu reino ficou todo aterrorizado. Tudo porque ela não conseguiu lidar com a decepção de não ser mais a mulher mais bela do reino. Aí o sujeito que contou a história no vídeo concluiu perguntando: em quem você se transforma quando as coisas não saem do jeito que você queria? E essa é uma boa pergunta para fazermos. Em quem você se transforma quando as coisas não saem do jeito que você quer?
Todos nós sabemos que a vida é feita de decepções e fracassos. Se alguém diz que nunca errou e nunca sofreu decepção, está se enganando completamente. Eu não conheço ninguém que passou por essa vida sem tropeçar e cair. É claro que para alguns a vida parece ser mais fácil do que para outros. E é Deus que sabe muito bem o que cada um pode suportar. Eu aprendi que o fogo que derrete o ferro para ser moldado é muito mais quente que o calor do forno que transforma o barro em porcelana. E quem sabe como moldar cada um de nós é Deus. Só Ele conhece a nossa estrutura. Se por acaso você acha que a vida de alguém é mais fácil que a sua, repense. Cada um enfrenta o calor que dá conta. O calor que Deus sabe que pode permitir na vida de cada um. Mas a questão aqui não é o calor, o problema ou a decepção, mas sim a sua reação a ele. Como você vai reagir ao que vem na sua vida? Provérbios 24:10 diz: se você se mostra fraco no dia da angústia, quão pequena é a sua força. E a Bíblia conta muitas histórias de personagens que sofreram decepções atrás de decepções. Alguns reagiram confiando em Deus e buscaram nele a força para os seus momentos difíceis. Mas outros se revoltaram, deram as costas a Deus e resolveram acertar as contas do seu próprio jeito. Descobriram depois que essa não foi a decisão certa. Alguns até se arrependeram e voltaram atrás. Outros foram teimosos até o fim, e um fim muito triste. O primeiro homem na história que perdeu a cabeça por causa da rejeição foi o Caim, que ofereceu um sacrifício a Deus junto com seu irmão Abel. Mas como Deus gostou mais do sacrifício do Abel do que do dele, Caim perdeu a cabeça. Não suportou o orgulho ferido e matou seu irmão. Se tornou o primeiro assassino da história e passou o resto da vida fugindo. – 2.300 anos mais tarde, a esposa do Potifar, que era o capitão da guarda do faraó no Egito, queria que o seu escravo José tivesse relações com ela. Mas José era um homem correto e não aceitou. Depois de tentar muito sem sucesso, ela não conseguiu lidar com essa rejeição e acusou o José de tentar forçá-la. E o Potifar mandou prendê-lo no cárcere do faraó. Gênesis 39. Mais tarde foi a vez de Saul, que foi um rei que não aceitou ser rejeitado por Deus, apesar de ele ter rejeitado Deus primeiro, como disse o profeta Samuel em 1 Samuel 15:26. Porque você rejeitou o Senhor, ele te rejeitou como rei sobre Israel. E quando Saul descobriu que Davi seria o novo rei, começou a persegui-lo. Queria matar Davi a todo custo, mas quem acabou morrendo foi Saul, e Davi assumiu o trono como Deus tinha prometido. Depois, lá no livro de Ester, conta a história do rei Assuero, que reinou da Índia até a Etiópia e escolheu como esposa uma judia chamada Ester. Mas ele não sabia que ela era judia. Esse rei tinha um homem de confiança chamado Amã, um agagita. E esse Amã gostava que todos se inclinassem na presença dele. Mas o tio da rainha Ester, o Mardoqueu, que também ninguém sabia que era tio dela, não se inclinava para o Amã. E o Amã ficou tão irritado com essa situação que mandou fazer uma forca de 50 metros para enforcar o Mardoqueu.
Ele não conseguia lidar com o fato de um súdito do reino não se curvar a ele. E o Amã ficou com tanto ódio que não se contentou em matar só o Mardoqueu, decidiu eliminar todo o povo dele. Ou seja, resolveu matar todos os judeus na face da terra. E ele até convenceu o rei Assuero a assinar um decreto ordenando que todos os judeus fossem mortos numa determinada data. E nessa mesma data ele iria enforcar o Mardoqueu também. Essa é uma história muito bacana e quem quiser conhecer ela toda com detalhes é só ler lá o livro de Esther. Tem 10 capítulos. Eu não vou contar o final aqui para não estragar a surpresa. Mas esse Amã foi um exemplo típico de um sujeito que se deixou dominar pelo orgulho e não aceitou que as coisas não fossem como ele queria. Leiam depois para ver o que aconteceu. O livro de Esther está no Antigo Testamento, depois de Neemias e antes de Jó. E esse assunto de aceitar as decepções é uma coisa muito séria, porque nós sempre vamos sofrer decepções na vida. E por isso é tão importante ficarmos bem próximos de Deus e buscarmos nele toda a nossa força. Nós temos que aprender a confiar em Deus o tempo todo, não só quando as coisas dão certo e vai tudo bem, mas especialmente quando elas dão errado. E essa é a hora mais difícil. Eu sei muito bem porque já passei por momentos muito difíceis, quando tudo que eu esperava acontecer deu errado. Aconteceu tudo ao contrário do que eu esperava e aí eu perdi o chão, perdi o meu apoio. A esperança daquilo que eu achei que ia acontecer esfarelou na minha frente e eu fiquei sem saber o que fazer. E não foi só uma vez nem duas. E nessas horas, quando os seus planos dão muito errado, quando tudo aquilo que você planejava e sonhava vai por água abaixo, quando sua visão do futuro fica totalmente nublada e você não sabe mais o que esperar, essa é a hora de buscar a Deus. Mas não de uma maneira formal, não com uma oração decorada ou uma cerimônia ensaiada. Essa é a hora de derramar o seu coração a Deus, deixar as lágrimas limparem a sua visão, entregar a questão toda para Deus, todos os cacos dos seus planos despedaçados e deixar Ele fazer o que achar melhor. Muitas vezes não sobram nem cacos, mas Deus continua lá. E você precisa buscá-lo e pedir a ajuda dele. Porque ou você se entrega a ele e deixa ele cuidar do assunto, ou vai seguir o caminho contrário, o caminho da revolta, do desespero, da dúvida, da insegurança, da incerteza. E esse é um caminho escuro, solitário e muito mais difícil de caminhar. E a única coisa que te leva a escolher esse caminho escuro é o seu orgulho. O orgulho ferido que não quer aceitar a decepção, a rejeição, o fracasso. Quer tudo do seu jeito e não abre mão, não consegue ter uma atitude humilde. Lembram do Herodes, que era o rei em Jerusalém quando Jesus nasceu? Ele ouviu falar que uns magos vieram do Oriente para conhecer o novo rei dos judeus que tinha nascido. Ficou todo perturbado com essa notícia. Na hora fingiu não se importar e disse aos magos para descobrirem onde estava esse tal rei, que ele iria adorá-lo depois. Mas suas intenções eram outras.
Tanto que quando descobriu que os magos o tinham enganado e voltado para sua terra sem informar o paradeiro do novo rei, Herodes enlouqueceu e mandou matar todos os meninos menores de 2 anos da cidade de Belém. Mateus 2,16. Essa é a atitude de quem perde a cabeça e se recusa a aceitar o que Deus está fazendo. Se você reconhecer Deus como o Senhor do seu coração, como o seu Pai amoroso, como o dono do universo, e se entender que foi Ele que permitiu aquilo que aconteceu na sua vida, e se aceitar que Ele tem um propósito maior para você, então pode aprender a confiar nele e deixar Ele te ajudar a passar por seja o que for que Ele trouxer na sua vida. Porque nem sempre as coisas saem como nós esperávamos, e nem sempre o que achamos que Deus tem para nós é o que Ele tem de verdade. Você pode ler a Bíblia e reler e ler de novo e mais uma vez, e aí pode achar que já entendeu tudo e que sabe como Deus vai fazer isto e aquilo. Aí Deus vai lá e muda tudo. Ah, mas por que Ele faz isso? Só para me contrariar? Não, Ele faz isso porque Ele é Deus e Ele vê todas as coisas na perspectiva da eternidade, não o aqui e agora. A nossa mente humana é muito finita e muito pequena demais para entender os planos de Deus. Isaías 55, 8 e 9. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então não tem como querer entender Deus, e partindo desse princípio, a melhor coisa que podemos fazer é confiar que Ele sabe o que está fazendo, com a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho, seu futuro, seus filhos e com tudo que você acha que está no controle, mas não está. Porque na verdade é Deus que está no controle, não você. Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como então ele pode entender o seu próprio caminho? E essa é a nossa realidade. Se ficarmos tentando analisar e prever o que Deus vai fazer ou o que está fazendo, vamos ficar mais confusos ainda. O melhor é confiar. Mesmo quando você acha que sabe muito bem o que vai acontecer, nem sempre é como você espera. Foi isso que aconteceu com os judeus na época de Jesus. Eles conheciam todas as profecias sobre o Messias, sabiam as Escrituras muito bem e não tinham dúvida de como o Messias iria vir e como ele ia ser. Só que Jesus não veio como eles esperavam. Eles queriam um rei com toda a pompa, com um exército forte que ia trazer a libertação física. Eles tinham formado a ideia de que o Messias iria libertar os judeus do Império Romano e restaurar o reino de Israel na terra, como nos dias do rei Davi. Mas o plano de Deus era muito maior. A restauração que Deus tinha planejado deveria ser completa e eterna, como foi. O plano de Deus não deu errado só porque não foi do jeito que os judeus queriam. Deus fez acontecer como realmente estava escrito em todas as profecias e trouxe a sua nova aliança com o ser humano, a aliança feita através do sacrifício de Jesus. E nós também precisamos aprender a aceitar o plano que Deus tem para nossas vidas, mesmo que seja totalmente contrário ao que queríamos. Temos que aprender a confiar que Ele sabe o que está fazendo e continuar seguindo onde Ele está nos guiando.
porque Ele vai guiar a sua vida até o dia que te chamar de volta para casa. E aí, nesse dia, quando chegar lá, você vai entender muito melhor tudo o que Ele fez na sua vida e vai descobrir que não deveria ter se preocupado tanto e que podia ter confiado muito mais. Eu sei porque já vivi isso algumas vezes. Me preocupei sem necessidade e fiquei desgastado quando deveria ter confiado. Não se preocupe, pois tudo é passageiro e nós somos estrangeiros, nada disso vai ficar. Se algo não vai bem, não se importe, você tem que ser bem forte, vale a pena confiar. Não se preocupe, pois Jesus está a seu lado. Ele é seu namorado, Ele não vai te deixar. Cante salmos, poemas e provérbios, louve a Deus em seus mistérios, viva a vida para amar. Vai em frente, pois a luta já termina e a resposta vem de cima, vale a pena esperar. Não se preocupe, pois tudo isso passa e você, por sua graça, a vitória vai ganhar. A vitória vai ganhar. Não se preocupe, pois tudo é passageiro e nós somos estrangeiros, nada disso vai ficar. Se algo não vai bem, não se importe, você tem que ser bem forte, vale a pena confiar. Não se preocupe, pois Jesus está a seu lado. Ele é seu namorado, Ele não vai te deixar. Cante salmos, poemas e provérbios, louve a Deus em seus mistérios, viva a vida para amar. Vá em frente, pois a luta já termina e a resposta vem de cima, vale a pena esperar. Não se preocupe, pois tudo isso passa e você, por sua graça, a vitória vai ganhar. A vitória vai ganhar. Meu nome é Concécio e esse é o programa Deus sem Igreja. Hoje estou falando sobre aceitar as decepções que aparecem na nossa vida e aprender a encará-las com confiança em Deus. Falo isso para vocês aqui, mas já me preocupei muito quando as coisas saíram do controle e quando tudo aconteceu diferente do que eu esperava. Fiquei preocupado, estressado e desgastado. Mas depois Deus, no seu enorme amor e bondade, me mostrou que do jeito dele foi muito melhor. Acabei entendendo que toda a minha preocupação e estresse foi inútil e apenas uma demonstração de falta de fé e de confiança em Deus. Então falo por experiência própria. Mesmo que seja difícil, tente aceitar as decepções com humildade e não com revolta. Se as coisas não saíram como você queria, se você está se sentindo magoado, ofendido e decepcionado, busque a Deus e peça para Ele te ajudar a aguentar. E mesmo que não esteja abalado com a decepção, busque Ele também, para poder clarear sua visão e renovar as suas esperanças.
Como diz Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então renove as suas forças confiando em Deus e não fique abalado quando as coisas dão errado. Não perca a fé e a confiança no seu Pai amoroso, porque Ele sabe o que é melhor para você e é Ele que está guiando cada dia da sua vida aqui nesse mundo. Ele quer que no final da sua vida você volte para a casa dele, para o lugar que Ele preparou especialmente para você. Foi Jesus que nos disse isso lá em João 14, de 1-3. Não fiquem com o coração perturbado. Acreditem em Deus, acreditem também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar um lugar para vocês, e virei outra vez e os levarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E quando falou isso, Jesus ainda completou dizendo que nós sabemos como chegar lá na casa do Pai. Ele disse que nós conhecemos o caminho. João 14:4. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ah, mas como nós podemos saber o caminho para o céu? Foi exatamente essa pergunta que o apóstolo Tomé fez. João 14:5. Disse-lhe Tomé: nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos conhecer o caminho? E o que foi que Jesus respondeu? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esta é a razão porque ele disse que nós não devemos nos preocupar, porque conhecemos Jesus, nós o recebemos como Salvador e junto com ele recebemos a passagem para a casa do Pai. E Jesus já preparou um lugar para nós lá em cima. É por isso que quando chegar no céu, você não vai ser um estrangeiro desconhecido, vai ser um filho de Deus voltando para a casa do seu Pai. Vai ser recebido por seus irmãos que foram para lá antes de você e também pelos anjos de Deus que acompanharam a sua caminhada aqui na terra. Como disse Paulo em 1 Coríntios 4:9, somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. E em Hebreus 12:1, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Isso significa que aqui nessa escola da vida, nós não somos os únicos que estão aprendendo lições. Todos os anjos de Deus e todos os seres espirituais que nos assistem cada dia aqui na Terra também aprendem preciosas lições. Da mesma maneira que podemos aprender lendo as histórias dos antigos homens e mulheres de Deus na Bíblia, os seres do mundo espiritual estão aprendendo com a nossa vida, com nossas decisões certas e erradas, nossos fracassos e principalmente com os nossos esforços para manter a fé em Deus nesse mundo corrompido. Porque de uma coisa eu estou certo, nós que acreditamos e seguimos Jesus hoje em dia aqui nesse mundo, somos muito mais bem-aventurados do que aqueles que o seguiram quando ele viveu aqui. Ah, você está muito enganado. Eles tiveram o prazer de caminhar com ele e ver os milagres que ele fazia. Sim, isso é verdade. Mas com relação a acreditar e ter fé nele, Jesus disse para o Tomé lá em João 20:29, você acreditou porque me viu. Bem-aventurados os que não viram e acreditaram. E nós somos esses bem-aventurados. Então, se já estamos em vantagem, vamos nos esforçar para manter essa vantagem e seguir o conselho de Paulo lá no Hebreus 12:1 e 2. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra em nós
e continuemos correndo sem desanimar a corrida marcada para nós, conservando os olhos fixos em Jesus, pois Ele é o autor da nossa fé e é Ele quem a aperfeiçoa. Nós só precisamos de Jesus, Ele é o suficiente. Por isso temos que manter os olhos nas suas promessas, nos esforçar para seguir seus ensinamentos e confiar que Ele sabe o que está fazendo com as nossas vidas, mesmo quando tudo dá errado. Se você resolver colocar a sua fé e esperança em algo ou alguém que não for Jesus, vai acabar se decepcionando. Eu sei que todos nós precisamos de carinho e amor, mas não só carinho físico e amor romântico, mas também de atenção, reconhecimento, palavras carinhosas, gestos de gentileza. O ser humano tem uma certa expectativa quanto ao reconhecimento e espera ser bem tratado normalmente. E quando você faz alguma coisa por alguém, aí então é que é normal ficar esperando algum tipo de reconhecimento, nem que seja um obrigado ou um sorriso. Mas ultimamente essas atitudes estão ficando cada vez mais raras. São poucas as pessoas que se esforçam para ser educadas, falar palavras atenciosas e demonstrar reconhecimento. Mesmo assim, o cristão deve ser a imagem do Filho de Deus e refletir para o mundo as atitudes dele. Nós sabemos o que Jesus ensinou e sabemos como ele espera que nós nos comportemos nas diversas situações dessa vida. Mas, ao contrário do que é esperado, muitas vezes o cristão está mais interessado em cobrar boas atitudes do que demonstrá-las. Jesus ensinou em Mateus 5,14: vocês são a luz do mundo. Nós é que devemos iluminar a vida das pessoas do mundo e não esperar que elas iluminem a nossa. Você não tem que esperar que as pessoas te tratem com carinho, justiça e amor, porque não é isso que o mundo ensina. O mundo ensina orgulho, arrogância, falta de paciência e frieza. O que Jesus ensinou e o que o Espírito Santo nos move a fazer é completamente o contrário do mundo. Em Gálatas 5:22 aprendemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E essas deveriam ser as características mais reconhecidas de um cristão. Ele age assim porque o Espírito de Deus que habita nele é o que dá poder para ele agir assim, independente da situação em que se encontra, seja numa alegria ou encarando uma forte decepção. O cristão foi separado do mundo por Jesus. Ele disse isso em João 15:19. Vocês não são do mundo, eu os escolhi do mundo. Então o cristão deveria agir diferente das pessoas do mundo. Ele deveria saber enfrentar as decepções e tristezas de uma maneira diferente, com fé e confiança no seu Deus. E não só isso, mas ele também não deveria esperar nada das pessoas que não são cristãs de verdade, porque o que as pessoas do mundo aprendem é o que o mundo ensina e valoriza, ou seja, o oposto do que Jesus ensinou e do que ele valoriza. E o papel do cristão é mostrar para as pessoas desse mundo o verdadeiro valor do sacrifício de Jesus na cruz. O cristão tem que mostrar para elas que os valores passageiros desse mundo são lixo perto dos valores eternos de Deus. Em Filipenses 3:7, Paulo diz que tudo que era de valor para ele no mundo ele considerou como perda por causa de Cristo. O que antes era precioso para o Paulo, sua linhagem, seu status, educação, fervor religioso, sua cidadania romana,
as atitudes que ele considerava justas. Tudo isso que o mundo valorizava e que engrandecia o Saulo perante a sua nação, ele descobriu depois que não tinha valor nenhum em Jesus, porque todas essas coisas eram do mundo. A realidade eterna é muito diferente do que nós vivemos hoje. Foi por isso que Jesus deu pouco valor para as coisas desse mundo e tentou ensinar aos seus seguidores a olharem para elas dessa maneira. 1 João 2,17. O mundo passa e tudo que as pessoas desejam dele também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, valorizar as coisas do mundo é uma atitude que deveria ser das pessoas do mundo, não dos cristãos, porque elas não têm a visão celestial da eternidade. Se um cristão valoriza as coisas desse mundo e se preocupa com elas acima dos valores eternos, isso significa que ele perdeu a sua visão celestial e está cego espiritualmente. Só está enxergando o aqui e agora. E isso enfraquece o cristão, tira dele toda a força para enfrentar as decepções desse mundo com fé e confiança em Deus. Jesus nos ensinou valores que estão muito acima da compreensão das pessoas do mundo. Lucas 6, 27 a 30. Amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoem os que te amaldiçoam, orem pelos que te maltratam. Se alguém te bater numa face do rosto, ofereça também a outra. Se tomarem a sua capa, deixe que levem também a túnica. Dê para qualquer um que te pedir, e se alguém tomar o que é seu, não peça de volta. Mas por que isso? Por que Jesus foi tão radical conosco? Porque ele quer que o cristão abra mão das coisas que ama e do seu próprio orgulho e dignidade e deixe o outro pisar em cima dele. Porque o cristão tem que se submeter e ser humilhado no mundo. Paulo escreveu em Romanos 12, 19 a 21. Nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que Deus dê o castigo. Porque está escrito, minha é a vingança, e eu acertarei as contas, diz o Senhor. Então, se o seu inimigo tiver fome, dê comida para ele, se tiver sede, dê bebida. Assim você vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E essa é a grande questão. O mal está no mundo e faz parte do mundo, mas não tem nada a ver com a natureza de Deus. E se você decidir combater o mal fazendo a maldade, então só está se aliando ao mal. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O cristão é um ser diferente. Primeiro, porque ele não é do mundo, como eu já li aqui. Segundo, porque o mundo passa e as coisas do mundo vão acabar. Mas o cristão não, ele vai viver para sempre. E o cristão vai voltar para a casa do seu Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E lá ele vai receber uma recompensa por tudo o que abriu mão aqui durante toda a sua vida. Ah, mas por que eu tenho que abrir mão dessas coisas, se elas não têm valor eterno, porque eu não posso ter e não posso usar? Pode ter, pode usar. Esse não é o problema. O grande problema é o valor que você dá para essas coisas e que atitude você tem quando perde elas. Em Mateus 6, 31, 33, Jesus diz: não fiquem ansiosos dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. As pessoas do mundo se preocupam com todas essas coisas.
Mas o seu Pai Celestial sabe muito bem que vocês precisam delas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser dadas a vocês. Ele quis dizer que Deus sabe que nós precisamos de todas essas coisas do mundo, mas que a nossa mente e os valores mais importantes da nossa vida não devem ser os materiais, as coisas do mundo, porque esses são os valores importantes para as pessoas do mundo. E nós não somos do mundo. E por isso o cristão não deveria ser abalado com a perda de coisas desse mundo, ou com uma decepção causada por alguma pessoa, ou por uma expectativa não atendida. Tudo isso são coisas do mundo, e nós cristãos temos tesouros muito mais valiosos que os deste mundo. Tesouros eternos, reconhecimento eterno, glória eterna. Nós temos a obrigação de ser exemplos vivos do que Jesus ensinou. Eu sei que é difícil, mas precisamos tentar. É muito fácil ir à igreja e depois sair agindo como um predador selvagem, atropelando as pessoas para conseguir tudo o que você quer. Se na sua vida diária você age como uma pessoa do mundo, então o que faz de você um cristão? Que recompensa você busca na eternidade? Eu já estou salvo mesmo, eu quero me dar bem aqui nessa vida, o resto que se exploda. Entendi. Se você pensa assim, então não vai conseguir aceitar as decepções e nem vai saber lidar com as suas próprias falhas e muito menos com as dificuldades dessa vida. Porque você está com a visão do mundo e com os valores do mundo, e você tem todo o direito de pensar assim e de agir assim. Mas não esqueça que está trocando os seus diamantes eternos por pedrinhas de plástico brilhante. E quando chegar lá no céu, porque você vai chegar, então vai descobrir que foi você que decidiu escolher a pobreza eterna em troca das riquezas passageiras desse mundo. E aí não tem mais volta, não tem segunda chance e nem plano B. E a questão aqui não é o dinheiro e nem as coisas do mundo, mas as suas atitudes. Porque você pode ser um cristão bem-sucedido, que trabalha e ganha muito dinheiro, mas ao mesmo tempo conserva os valores eternos do seu coração. E é um bom exemplo de Cristo. Você não deixa os valores desse mundo te confundirem nem te corromperem. Então, quando sofre uma decepção, consegue seguir em frente com tranquilidade, porque sempre tenta ter uma atitude humilde e se esforça para confiar que Deus sabe o que está fazendo com a sua vida. Você não tem problema em sacrificar seu orgulho em favor da submissão a Deus, porque sabe que sem Ele você não é nada. Dei uma mansão de ouro, servos e todo tesouro, nada tem valor sem você. Me faça uma celebridade, cheio de popularidade, tudo seria vazio sem você. Se num rei me transformaria, aos prazeres me entregar, odiaria tudo sem você. Se eu vaidoso me tornar, lançarei tudo em alto mar, Senhor, seria em vão sem você. O tempo corre sem parar, não vivo um momento sem você. Seu amor é perfeito e eterno, não posso viver sem você. Não posso viver sem você. Se eu fosse a um lugar distante, sem você à minha frente, não chegaria lá.
sem você. Se ao topo eu chegasse, minha alma saciasse, acabaria vazio sem você. O tempo corre sem parar, não vivo um momento sem você. Seu amor é perfeito e eterno, não posso viver sem você. Não posso viver sem você. O tempo corre sem parar, não vivo um momento sem você. Seu amor é perfeito e eterno, não posso viver sem você. Não posso viver sem você. O tempo corre sem parar, não vivo um momento sem você. Seu amor é perfeito e eterno, não posso viver sem você. Não posso viver sem você. Não posso viver sem você. Você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Eu sou o Concécio e se você está gostando e quer mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp. 319-9690-3688. 319-9690-3688. Deus Sem Igreja também tem um canal no YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas que já foram transmitidos aqui na rádio. E também muitos vídeos sobre diversos temas da fé cristã. Hoje estou falando sobre aceitar as decepções dessa vida, o que muitas vezes é difícil, principalmente quando os nossos planos vão todos por água abaixo e aquilo que esperávamos não acontece do jeito que queríamos. Nessas horas precisamos nos esforçar para confiar em Deus e não deixar o orgulho tomar conta. Jesus nos ensinou que a melhor atitude em todas as situações é a de humildade e aceitação. Pode parecer uma fraqueza, mas na verdade é uma demonstração enorme de força. E uma força que só Deus pode te dar, porque o mundo na verdade vai te aconselhar a se revoltar e brigar pelo que você queria. Mas nós cristãos precisamos aprender que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. E se você deixar Ele guiar os seus passos, tenho certeza que lá na frente vai reconhecer que o caminho que Ele escolheu foi muito melhor. Eu sei porque já vivi essa situação algumas vezes na minha vida. Tem uma lição muito preciosa lá em Filipenses 2, 3-8. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não quis se impor como Deus. Pelo contrário, abriu mão de tudo que era seu e se transformou num servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte na cruz. Esse é o exemplo que Jesus nos deu. Ele é Deus, mas viveu como um homem, se sujeitou à humilhação, espancamento, tortura e morte. Mas ele fez isso porque tinha em mente o futuro da humanidade. Toda a dor que ele sentiu e passou aqui na terra valeu a pena, porque passou. Mas o que ele garantiu a você através do seu sacrifício nunca vai se perder.
E da mesma maneira nós temos que ter em mente que qualquer coisa que tivermos que abrir mão aqui nessa vida para dar o testemunho da nossa fé, vai valer a pena. Porque se você puder influenciar uma pessoa só, que seja através do seu exemplo de vida, e se essa pessoa for transformada e guiada a Deus por causa do seu exemplo, já vai valer a pena qualquer coisa que você tenha sacrificado ou perdido aqui nesse mundo. Tem uma passagem muito forte que é Salmo 49, 7 a 9. Ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua alma, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer, nem que vá viver para sempre. Ou seja, tudo que uma pessoa puder ganhar nesse mundo não vai dar para pagar o preço da alma dela. Mas as pessoas desse mundo só vão reconhecer essa verdade se nós cristãos dermos o exemplo. Se um cristão fica abalado e perde a razão por causa de uma decepção ou a perda de algo nesse mundo, ninguém vai saber a diferença e nem entender os valores eternos. Mas quando aceitamos as perdas e encaramos com confiança as decepções, estamos mostrando para todos que o nosso tesouro não está aqui nesse mundo. Você é um representante de Cristo aqui na terra. Que tipo de representante está sendo? Jesus não quer que você passe a vida lutando pelas coisas desse mundo. Ele sabe que você precisa delas e te ajuda a conseguir tudo o que é bom para você. Mas quando ele decide tirar alguma coisa ou alguma pessoa da sua vida, ele espera que você aceite esta mudança e confie nele para o seu futuro. Ele sabe o que está fazendo e faz tudo para o seu bem. Em troca, ele só espera que você tenha um relacionamento verdadeiro e sincero com ele e faça o seu melhor para ser um bom exemplo dele aqui na terra. Quando você falhar, porque você vai falhar, tenha humildade suficiente para reconhecer que é humano, que falha, e continue tentando fazer o seu melhor e ser um bom exemplo de Jesus aqui na terra. Um exemplo fala muito mais alto que qualquer sermão. A maneira como você vive e os valores que defende é o que mostra verdadeiramente em quem você acredita e por quem você luta. É por isso que o cristão não deve ser abalado pelas decepções e problemas desse mundo. E também não deve ficar esperando nada das pessoas desse mundo e nem de outros cristãos. Não espere ser bem tratado. Trate os outros bem, independente de como eles te tratam. Não espere receber amor, demonstre amor. Não espere que as pessoas sejam justas com você, seja você justo com elas. Não espere atitudes humildes, demonstre humildade nas suas atitudes. Romanos 14:12 diz: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Significa que o que você faz aqui, seja para si mesmo, pelos outros ou por Deus, é entre você e Deus. Jesus já garantiu a você, cristão, a vida eterna. Você vai retribuir vivendo de uma maneira que agrade a Deus e atraia outras pessoas para Ele? O que você faz aqui com a sua vida é responsabilidade sua e vai refletir para sempre em quem você vai ser depois, na eternidade. O que será que eu fiz com minha vida? Se eu vivo o que creio, o que será que eu fiz com minha vida? Ele vai perguntar ao me ver.
Cada dia me pergunto coisas que eu quero saber. Tenho que responder sem falhar. Como tomar decisões? Estamos aqui para aprender. Mas será que o que digo vai mesmo ajudar? O que será que eu fiz com minha vida? Se eu vivo o que creio, o que será que eu fiz com minha vida? Ele vai perguntar ao me ver. Quando eu penso nesses anos que eu desperdicei, as semanas e os meses que perdi. Quando eu penso nos segundos, cada hora que gastei, sei que nunca mais voltarão para mim. Mas você não pode desistir por ter falhado. Tem que continuar lutando e correndo sem parar. Não pode se sentar desanimado. Tem que continuar subindo para o topo alcançar. Nossos erros não devem nos parar, porque um novo sol surgindo vai brilhar. Então esquece o passado e recomece. No final de cada dia, não esqueça de perguntar: o que será que eu fiz com minha vida? Se eu vivo o que creio, o que será que eu fiz com minha vida? Ao vê-lo eu vou responder. Ao vê-lo eu vou responder. Está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 31996903688. 31996903688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo você na semana que vem. E que Deus abençoe o seu final de semana. Nossos erros não devem nos parar, porque um novo sol surgindo vai brilhar. Então esquece o passado e recomece. No final de cada dia, não esqueça de perguntar: o que será que eu fiz com minha vida? Se eu vivo o que creio, o que será que eu fiz com minha vida? Ao vê-lo eu vou responder. Ao vê-lo eu vou responder.